Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao ESG, estudando o Evangelho em Rede Vivo. Estamos no livro 2, que é o Evangelho de Mateus. Para a gente, então, dar início à nossa reunião, Márcia vai ler a página inicial e Miriam Simone fará a nossa prece. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, o Francisco Cândido Xavier. A cada um, levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, em Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Vamos então, amigos, aproveitar essa belíssima reflexão de Emmanuel e pedir a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos ajude a perceber esses enfermos do espírito. Porque se estamos ainda encarnados numa terra de provas e expiações, isso quer dizer que ainda somos todos enfermos do espírito. E que o nosso Pai nos ajude não só a identificar, mas também a acolher, a ajudar, a auxiliar essas pessoas que tanto precisam de nossa ajuda. Fique conosco, Pai, nos ajudando a entender tudo que a Geórgia for colocar para nós hoje e que possamos sempre levar essas lições tão importantes, esses alertas dos amigos espirituais para a nossa vida. Por graças a Deus. Obrigada, então, Márcia, Miriam. Como eu disse, o estudo de hoje está a cargo da Geórgia. A palavra é sua, Geórgia. Boa noite, Noêmia. Bem-vinda. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao estudo do tema 35 do livro Evangelho em Rede Vivo, livro 2, né, que é o Evangelho segundo Mateus, que nós estamos estudando. E vocês vão perceber que esse tema 35, por incrível que pareça, né, tem muita ligação com o tema 34, porque é uma continuidade desses prodígios realizados por Jesus.
Então, quando a gente fala aqui do tema 35, a pregação do reino dos céus, dando continuidade a esse tema, a pregação do reino dos céus, falando da cura de 2 cegos e da cura de um endemoniado, aí está endemoniado, né? Mudo, está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31, que vocês vão perceber que é uma sequência do que foi estudado lá em Mateus 9, capítulo 18 a 26. Porque essas passagens, elas praticamente acontecem ao mesmo tempo, né? No mesmo ali, naquele mesmo local. Então, vamos lá ver qual é a passagem. A cura de 2 cegos. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31. Então, a gente parte do versículo 27, entendendo que vem a sequência do versículo 26, que fala, que a Miriam Simone terminou falando lá da cura da filha de Jairo e da mulher que sangrava, né, que tinha hemorragia. No versículo 27 diz assim: partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo. Dali de onde? Né? De onde que Jesus partiu? Partiu depois que ele realizou a cura da filha de Jairo. Foi dali. Então, onde diz assim, partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, aí é outra situação. Quando entrou em casa, né? Por que aí está até destacado? Supõe-se que seja a casa de Pedro, ok? Então, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: credes vós que tem o poder de fazer isso? De fazer o quê? De curá-los, né? Foi a pergunta, né? Os cegos se aproximaram dele pedindo a cura. E eles responderam: sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos e disse: seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia, quer dizer, né, os repreendeu com energia, disse com energia: cuidado para que ninguém o saiba. Né? Então, vamos lá. Os cegos, deixa eu só terminar ali. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Então, vocês podem ver que esses versículos aí, do 27 ao 31, trazem muitas informações para a gente. Né? Primeiro, a informação de que essa sequência, essa cura, se deu logo após a cura da filha de Jairo, certo? Porque aí Jesus se colocou a caminho. Também os estudiosos, né, dizem que a casa que se refere que Jesus entrou é a casa de Pedro. E aí vem a questão da cura, o pedido da cura desses 2 cegos. E aí Jesus diz, pergunta se eles acreditam, né? Se eles creem que ele teria o poder de fazer aquela cura. E eles responderam sim, porque eles estavam convictos disso. E quando Jesus tocou, disse a questão: seja feito segundo a vossa fé. São informações importantes para a gente estar estudando nesse trecho. E ainda advertiu que não fosse dito a ninguém, mas os cegos não seguiram a vontade de Jesus. Eles agiram por conta própria, certo? São coisas que a gente tem que destacar aí. Mas vamos lá. É importante também, antes da gente iniciar o estudo exatamente desses versículos, da explicação desse assunto, a gente entender que essas situações foram preditas lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, né? Isaías é um dos mais respeitados profetas judeus, igualmente respeitado pelo cristianismo, tá? Foi um dos 12 profetas de Judá, viveu em Jerusalém nessa época aí, 8 anos, no ano 8 antes de Cristo, tinha o dom da visão de forma ampliada. E ao lado de mais 3 profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles formavam um grupo que atualmente, né, é chamado lá na Bíblia, considerado os 4 profetas maiores.
Vamos ver o que Isaías falou a respeito disso. Está lá em Triunfo de Jerusalém. Está no capítulo 35, versículo de 1 a 10. Porque, como que, né? Que relação? Porque está dito lá que essas situações já tinham sido preditas no Antigo Testamento. Então, vamos entender como que Isaías, no ano 8 a.C., já havia previsto isso aí. Então, ele diz lá, é só a título de conhecimento, tá? Fortalecei as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações conturbados, sede fortes, não temais. Eis que vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para vos salvar. Então, presta atenção aí, ó. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do desertos e rios da estepe. A terra se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água. Onde repousavam os chacais, surgirá campo de juncos e de papiros. Então, nessa fala de Isaías, já estava previsto aí as curas que Jesus estaria realizando, né? Está dito aí. Por isso que está lá dito que lá no Antigo Testamento já tinha, já falando sobre isso. Então, o que Jesus, né, lá em Mateus, capítulo 8 e 9, Jesus praticamente fez isso aí, ó. Curou 2 endemoniados gadarenos, relembrando aí que Miriam Simone já falou isso, né? Que os gadarenos eram pessoas, né, naturais da Gadara, que era uma cidade lá da antiguidade que hoje corresponde ao norte da Jordânia, tá? Curou um paralítico deitado em uma cama, é chamado para ir à casa de Jairo, no caminho cura a mulher hemorroíça, ressuscita a filha de Jairo, cura 2 cegos e cura um mudo endemoniado. Então, isso aí é uma retrospectiva que entre o capítulo 8 e 9, Mateus destaca esses feitos de Jesus, essas curas de Jesus, né? Pela sua autoridade moral, pela sua envergadura moral. E no Evangelho, desculpa, e no Evangelho negócio aqui na frente, peraí. No Evangelho Dinamismo, Emmanuel, ao falar de Jesus, nos informa que a boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica, ou seja, o que ele está dizendo aí? Que é ação, não é apenas fala, não é apenas palavra, é ação, acontece. Então, a boa nova no coração de Jesus acontece com ação. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai ele mesmo ao encontro. Então, olha só, por que é dinamismo? Por que é ação? Porque ele não se contenta em ser procurado, ele vai ao encontro das necessidades alheias sem alardear presunção. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre pescadores, reergue paralíticos. Em meio à multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Em ocasião alguma o encontramos fora da ação. Marcha ao encontro da necessidade, da ignorância, da dor e da miséria. Tá? Ditado, né, pelo Espírito Emmanuel, lá, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Roteiro, descrevendo muito bem, de forma bonita, de forma poética, como que era a ação de Jesus nessas curas e na procura daqueles que necessitavam da sua assistência e que realmente queriam receber essa assistência, né? Porque também tinha isso, precisavam querer esse movimento. Bom, então relembrando a sequência, que vem lá do tema 34, que a Miriam Simone trabalhou,
Nós tivemos aí um chefe que se prostrou diante de Jesus, dizendo que a filha estava morta, rogando que o acompanhasse, pondo-se a caminho junto com seus discípulos, né, para socorrer a filha de Jairo, que ele já sabia, como a Miriam Simone falou, que não estava morta, que estava dormindo, entre aspas. Pondo-se a caminho com seus discípulos, tem a sua roupa tocada por uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue e, como vimos, também foi curada pela fé, né? Como Jesus virou para ela e falou: segue que sua fé, você foi curada pela sua fé te curou. Chegou à casa de Jairo, pediu que todos se retirando, dizendo que a menina apenas dormia, e curou a menina. E presume-se de que os dois cegos partiram da casa de Jairo e puseram-se a seguir Jesus, ou então estavam junto à multidão que se aglomerou lá em torno da casa, ou ainda estavam à beira do caminho entre a casa de Jairo e o próximo destino de Jesus, que acredita-se ser a casa de Pedro. Tá? Então, foi esse o roteiro que veio acontecendo lá do tema 34 para cá que a gente estudou. Tá? Onde ocorreram tais curas? Segundo Pastorino, agora, essa palavra aqui, eu trouxe do dicionário um outro termo que se aplica, acredito eu, a esse que aqui se encontra. Hermenautas, né? Depois, quando a gente terminar a reunião, que a gente parar a gravação, eu vou apresentar o que eu pesquisei sobre hermenautas, porque eu fiquei curiosa, mas não cabe aqui no assunto, então não vou trazer agora. Mas, na verdade, aqui está escrito assim desse jeito, conforme foi tirado do livro da Febe, alguns hermenautas o situam em Cafarnaum, onde ocorreram tais curas, todas essas que fomos citando, né? Em vista de estar em Mateus, logo a seguir a ressurreição da filha de Jairo, e se dividem, e esses hermenautas, esses estudiosos, se dividem quanto à questão da casa a que se refere o narrador, que diz apenas entrando em casa, porque lá no versículo está escrito só isso. Entrando em casa, bom, supõe-se, como em geral, que pode ser a casa de Pedro. A questão dessa palavra hermenauta, aqui eu achei no dicionário, na verdade, hermeneuta, pessoa que se especializou na leitura e na interpretação de livros sagrados e antigos, geralmente de teor religioso ou filosófico, e aí esse termo para baixo já não interessa muito a gente. Então, esses estudiosos, né, dos livros sagrados situam esses acontecimentos lá em Cafarnaum, porque vem na sequência que Mateus vem narrando a seguir da ressurreição da filha de Jairo, e a questão da casa ficou essa aí, há alguns pensamentos em relação a essa casa, se supor ser a casa de Pedro. E aí vamos lá, versículo a versículo, mais ou menos, para a gente ter uma noção, né, do que a gente está estudando aqui. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo os dois cegos, que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. E aí a gente entende, né, que esses cegos do caminho buscavam a cura de suas enfermidades físicas. Porém, Jesus, que era o grande médico de almas, enxergava neles, como consegue enxergar em todos nós, necessidades mais profundas, né? Jesus sabe que nossas necessidades ultrapassam a questão das nossas enfermidades físicas. O propósito de Jesus era despertar as almas para a verdadeira vida, que não é essa vida material. E aí, que cegueiras eu tenho? Não dá nem para pontuar aqui, né? Porque a gente iria ficar pontuando durante muitas horas se conseguíssemos, na verdade, apontar as nossas cegueiras. Jesus curava a matéria. No entanto, seu propósito era despertar essas almas para a verdadeira vida, como está escrito aqui, né? Acima, eu destaquei esse trecho aí, porque esse era o objetivo. Os cegos, com certeza, aqueles cegos do caminho, eles estavam procurando a cura
para a enfermidade física, mas Jesus sabia que a necessidade era muito maior, era além dessa enfermidade física, era a nossa cura moral, né? Dos nossos vícios, dos nossos erros. Se alguém quer falar alguma coisa, aí a Miriam aí me alerta. Não tem ninguém, não, com a mão levantada. E quando então Jesus, né, Jesus nos convida, né, ele fala: vinde a mim. Por quê? Já conhecemos o Evangelho de luz, que é a doutrina consoladora prometida pelo Cristo. Conhecemos, pelo menos estamos, né, caminhando nesse conhecimento, mas já foi revelada a nós. Mas será que estamos dispostos à cura própria? E aí mais alguns questionamentos, né? Até quando caminharemos cegos, surdos, mudos e paralíticos em relação a essas verdades eternas? E como está lá no texto, no texto que foi lido pela Márcia lá no início, um trecho dele diz: imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Então, às vezes, né, a pessoa fica naquele comodismo, achando que, né, já se achando um espírito superior, um espírito nobre, esperando as asas serem colocadas como se fossem anjos. Mas, na verdade, com poucas exceções, estamos num mundo de provas e expiações e sabemos dos nossos defeitos, o quanto somos enfermos da alma, né, como a Miriam falou na prece inicial, e não conseguimos enxergar nem as nossas enfermidades, mas às vezes sabemos enxergar a enfermidade do próximo, né, dos que estão conosco no caminho. Nosso trabalho não é aqui apontar a enfermidade de A ou B, é cada um procurar trabalhar a sua enfermidade para poder auxiliar aquele que está no caminho, ficar junto, né? Para poder a gente caminhar para frente. E como os cegos eram considerados naquele tempo? Parte daquela população na época vivia à margem da sociedade, né? Eram, entre aspas, marginalizados. Em especial, essa categoria daqueles que apresentavam deficiência, né? Os cegos, os surdos, os mudos, os coxos, que eram aquelas pessoas mancas, né? Os paralíticos, os leprosos, os lunáticos, que são, na verdade, os obsidiados, que, entre os outros, sofriam rejeição e eram chamados de impuros justamente por apresentarem tais deficiências, tais doenças. E naquela ocasião, essas pessoas que apresentavam essas doenças, essas deficiências, era considerado como se aquilo fosse para elas um castigo de Deus, né? Era assim que eles eram vistos naquele tempo. Georgia, É. Oi, rapidinho, volta ali, voltar? volta um slide. Quando você fala de leprosos, a gente teve lepra, ou não? Leprosos, hoje em dia a gente não usa mais esse termo, né? Não se fala mais em leprose. Isso, Hoje é a hanseníase, certo? Mas na é, época, essa hanseníase era chamada de lepra. Então, as pessoas que eram portadoras de hanseníase, durante muito tempo, inclusive já atravessando os séculos, eram chamados de leprosos. Hoje em dia que não se usa mais esse termo, mas durante muito tempo as pessoas que tinham a hanseníase, que é essa doença que vai causada, né, por um bacilo e que ela, onde ela se aloja, ela vai causando aquela manchinha branca e vai tirando a sensibilidade. Aí as pessoas tinham os ferimentos, não sentiam e acabavam se machucando, aí iam perdendo o dedo, iam perdendo partes, iam ficando mutilados por conta da falta de sensibilidade, e, nesse caso,
né, eram chamados de leprosos e ficavam à margem da sociedade, eram largados fora do convívio social, não podiam nem chegar próximo a onde as pessoas moravam, né, porque acabavam sendo apedrejados, eram escorraçados, enfim. Sofriam uma rejeição muito grande, mas não só os leprosos, como qualquer outra pessoa portadora de uma deficiência, de uma doença, era chamada de impuro, assim como a própria mulher hemorroíça, que foi falado na semana passada, ela era considerada impura, porque ela não parava de sangrar, ela ficava menstruada, há 12 anos que ela sangrava, e aí isso tudo era considerado um castigo de Deus. Ok? Passando agora para o versículo 28, ainda falando dos cegos, né? Quando entrou em casa, já falamos que essa casa que se refere os estudiosos acreditam que seja a casa de Pedro, os cegos aproximaram-se dele, aproximaram-se de Jesus, e Jesus lhe perguntou: credes vós que tenho o poder de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Bom, há mais de 2000 anos, Jesus bate à porta da nossa casa coração. Você abriu? Ele entrou? É um questionamento. Mas vamos ao estudo do versículo. Esses dois cegos vão até Jesus com a firme convicção de que Jesus poderá ajudá-los. Jesus tinha o poder de curá-los. Reconhecem em Jesus o filho de Davi, que também, né, tem um significado todo especial. Credes vós? Sim, eles responderam. Então Jesus os curou e disse, né? Seja feito segundo a vossa fé. Muito bem. Por que uma coisa para a gente primeiro analisar? Eles seguiram Jesus, como foi falado lá no início, eles podiam estar já na casa de Jairo, e seguiram Jesus, eles podiam estar no meio da multidão, eles podiam estar a caminho e resolveram seguir Jesus, e eles foram chamando, pedindo a Jesus, tentando falar com Jesus, e Jesus não interrompeu a caminhada que estava fazendo, como ele fez quando Jairo lhe buscou. Porque quando Jairo procurou Jesus, Jesus parou a sua caminhada e foi atender Jairo. E aqui a pergunta é: por que Jesus não interrompeu a sua caminhada quando saiu da casa de Jairo e se dirigiu à casa de Pedro? Por que Jesus não interrompeu a sua caminhada como fez quando o chefe lhe buscou? Por que Jesus não parou, né, para atender? Jesus só foi atendê-los quando chegou à casa, que entrou à casa e eles entraram e foram pedir a Jesus que o curasse, que os curasse, né? Então, por que que ele não parou? Vamos lá. Bom, primeiro, né, a gente tem que considerar. E Jesus não interrompe a caminhada para lhe atender aos dois, como se ele tivesse querendo comprovar, né, a perseverança de ambos. Ou seja, eles estão realmente querendo a cura, então vamos ver se eles vão me seguir. Né? Jesus estava ali naquele momento, entre aspas, testando a perseverança de ambos, se ambos iriam permanecer, né, firmes, seguindo Jesus, para Jesus atender. E Mateus descreve que os cegos entraram na casa e se aproximaram de Jesus. Com o Cristo, naquele momento, o acolhimento, a esperança renovada, a oportunidade única de refrigério, de acalento, né, para aqueles homens deserdados do caminho. Então, Jesus estava testando a perseverança de ambos, e quando eles entraram na casa e se aproximaram de Jesus, eles foram acolhidos pelo Cristo, eles tiveram a esperança renovada, a oportunidade daquele, vamos dizer assim, daquele acalento, né, daquele carinho, daquele consolo para aqueles homens que eram deserdados do caminho. Então Jesus os curou. Eles se aproximaram e Jesus curou os dois. Alguém quer fazer algum comentário?
Não, vamos seguir. Então, Eu queria, oi, desculpa, Jorge, oi, fala. todos esses pacientes que eram deficientes físicos, mentais, etc. e tal, muitos deles eram mendigos, como a lei judaica diz, porque eram amaldiçoados por Deus, por isso nasciam assim, pela lei judaica, né? Pela lei de Moisés. Então, é, Bartimeu tinha uma capa que jogou longe, que chegou até perto de Jesus, mostrando o seu espaço. O seu, o Jairo tinha subido numa árvore para procurar vê-lo, porque era baixinho, era pequeno e tudo mais. Foi Zaqueu, né? Zaqueu que Zaqueu, subiu. desculpa, Zaqueu, entendeu? Então, assim, esses cegos, eles tinham renda, né? De alguma forma, a família ou alguém sustentava, né? Eles não eram pessoas, digamos assim, que dormiam na rua, que viviam na rua, que eram chamados, que eram amaldiçoados, porque os amaldiçoados automaticamente eram expulsos das residências. Sim, por isso que está dizendo lá no início, né? Quer dizer, aqui nesse. Está até no próprio Evangelho Rede Vivo, aqui, ó, que parte da população vivia nessa condição marginalizada, né? E, em especial, esses que eram os deficientes, que tinham cegueira, surdez, eram mudos, eles também sofriam rejeição, estando na condição de mendigos ou não, eles sofriam também a rejeição e também eram, mesmo podendo ter uma família que tivesse uma condição de sustentar, eles também eram considerados impuros, porque Exatamente. por ter aquela condição, era como se fossem castigados, entendeu? Não Eles eram necessariamente, expulsos de casa, digamos assim. eles ficavam assim, na verdade, à mercê Porque se eles iam para esse bairro de periferia, que era o bairro dos pobres, dos miseráveis, onde também a prostituição mais baixa caminhava, aquela coisa toda, eles eram de certa forma, excluídos da da sociedade toda, sociedade, exatamente. inclusive família, Eles eram excluídos. né? Aí, inclusive, tem aí, ó, com Cristo eles tiveram o quê? O acolhimento, a esperança, né, renovada. Sim, sim. Quer dizer, com Cristo Mas eles esses encontraram dois, esse refrigério, encontraram essa renovação, né? Porque Para você imagina só, eles eram amaldiçoados, ou, sabe, a família não queria alguém desse jeito, porque senão ia sobrar para elas também, né? Olha exato, só, o filho exato, daquele fulano lá, ele sabe, a família toda também é. Então, eles iam ficar, né? Então, eles abandonavam mesmo, não queriam saber. Era como se fosse uma chaga, né, dentro de uma família. Então, eles tiravam a chaga para fora. Por isso que eles ficavam aí na rua, né, em exatamente, qualquer é isso que eu lugar. estou querendo dizer. Eles eram Sim, porque aí, expulsos, aí é, eles eram mesmo expulsos, tendo quem os sustentava. deserdados, que ele fala, sim. eles eram realmente renegados, né? Eles ficavam à mercê daqueles que, pelo Mas eles não caminho. tinham a capa de pedinte como tinha Bartimeu, né? Ah, sim. Você vê que interessante, agora falando isso. Tudo bem que não foi um. Mas o Públio Lentulus, né, ele acolheu a filha, né, depois daquela confusão toda que a moça cegou ela, tal, 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 eles acolheram, né, não, nem, já era de uma sociedade, né, mas acolheram ela, eles não abandonaram ela. Ela não nasceu assim, Sim, ela ficou assim, né, foi inclusive
Alguém que fez uma maldade para ela cegá-la, né? A Suzana fez aquela. Mas você vê, a família nem toda, né? Assim, porque podia falar, nossa, fomos castigados, né? Deus nos castigou, nos puniu por um ato que a gente fez. Não, aí eles, E naquele eles, momento, eles naquele já estavam momento, cristianizados. eles já acolhem. Tá. Mas ele já estava num caminho de Sim, já transformação, né? estava, sim, mas Mas alguns. diferente do que aconteceu com a Célia, né? Célia já foi Pois dada é, você tá vendo? Então, como morta, né? Para poder manter, vamos dizer assim, o nome da o nome da família família, sim, pois preservado, é. Você né? vê como, né? Como existia um preconceito, Muito né? E grande, gente. um radicalismo muito grande, é verdade Irmão mesmo. Marinho. Irmão Irmão Marinho, Marinho, é verdade. Então, deixa eu. Peraí, que aqui aí agora vai. Desculpa, era Não, só não, que uma isso. observação que é importante em virtude do como eram tratadas essas pessoas socialmente e como elas seriam reabilitadas pelos sacerdotes, a sociedade e a Assim, família, do Sim, momento que se curassem, né? que se curasse, exatamente, a cura também era um meio de voltar para o convívio não sei, social, sim. né? Exatamente. E aí, dando continuidade, no versículo 29, vai cair o meu fone aqui, peraí. No versículo 29, diz Mateus: Então tocou-lhes os olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. Nós temos lá em Mateus também, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Mas vamos entender que montanhas são essas, né? São as dificuldades, não é Uhum. literalmente. Né? A gente não tem que entender no sentido literal. A fé transporta montanha. Quando eu tenho fé, eu vou fazer. A gente ainda não desenvolveu a capacidade do nosso cérebro de transportar as coisas, né? Com o pensamento, com a força do pensamento. Mas quais são as montanhas que nós carregamos e que podemos, com a nossa fé, deslocar de um lado para o outro e, né, até afastar de nós? São as dificuldades, as resistências, a nossa má vontade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Em suma, o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, essa montanha que a gente Uhum. desloca com a nossa fé é essa montanha de problemas, de dificuldades, de erros, né, de teimosias que arrastamos durante a nossa vida em relação a vários assuntos. Só para falar em relação à questão da fé, né, que foi falada lá. Jesus evitava produzir fenômenos, porque para ele o maior fenômeno que pode acontecer numa vida é o da sua modificação moral para melhor e o fortalecimento dos valores espirituais, além da capacidade de entrega ao bem e o trabalho autoiluminativo. Essa mensagem do amor imortal, psicografia de Divaldo Franco pelo espírito de Amélia Rodrigues, dizendo que Jesus, nesses prodígios que realizava, nessas curas, ele não gostava, né? Ele evitava produzir fenômenos, porque ele não queria que aquilo ali passasse de um espetáculo, né? Ele queria que, na verdade, aquela pessoa que estava passando por aquela, que estava recebendo aquela cura, que ela se modificasse moralmente, que ela procurasse, a partir dali, fortalecer os seus valores espirituais, começar a disseminar o bem, levar a palavra dele. E o trabalho da própria, né, evolução, da sua própria autoiluminação. O Geórgio, Oi. sobre essa fala da Amélia, né, Rodrigues,
assim, nessa sequência que você trouxe para a gente, fica até difícil a gente entender, porque ele é chamado pelo Jairo, vem socorrer minha filha, quando ele está indo, a hemorroísa esbarra nele, ele cura ela, chega lá, cura a filha do Jairo, está saindo, tem dois cegos, não é? É uma sequência. É uma sequência, só que ele não produzia os fenômenos, Né? ele realizava. Você vê, quando a mulher hemorroísa tocou nele, um fluido saiu dele. Dele. Mas o que eu Mas não quero foi visto dizer, aquilo, né? Não virou né, um é, espetáculo, né? o que eu quero dizer, até assim, eu vi que alguns estudiosos falam dessa sequência, né? Eu penso que pode também não ter sido numa sequência, né? Mateus escreveu, reuniu, Descreveu desse jeito, ele reuniu isso tudo, né? Pode não ter sido, porque eu vou dizer para você, em menos de 3 horas, né? Foram muitos prodígios, vamos dizer Muitos assim, prodígios, né? né? E essas passagens todas estão no capítulo 8 e 9 de Mateus, né? Como se Sim, fosse realmente uma algo que foi a sequência. consequência. Inclusive está dizendo ali, em Cafarnaum, né, todos aqueles eventos. Pode não ter sido necessariamente em menos de 24 horas, É. né, pode ter tido dias Ah, de sim, caminhada, né? E sim, aí sim. poderia ter realmente variado. Não para a gente ver aquilo numa linha de tempo linear, né? Como tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente tem que lembrar que Mateus 6, 7 era o Sermão do Monte, né? Então, no Sermão do Monte, ele não realiza prodígio nenhum. Ele só conversa. Do É, Conversa 5 ao e 7, ensina. né? É o é Sermão 5 do ao 5 ao 7. Monte. 7, isso. Ele conversa e ensina. Conversa e ensina. Conversa e ensina. E não há prodígios ali. É. Entendeu? Então, os prodígios que aparecem depois, eles são pela bondade do Cristo que se comove com o sofrimento do outro. Sabemos que Exatamente. alguns não mereciam, mas se não fosse nessa vida, que seria na próxima, A transformação, né? a transformação. E se não se houvesse transformação, a, digamos, a penitência voltaria, A entendeu? expiação, né? A expiação não deixa de ser uma penitência, que É, voltaria para que ele desse atenção àquilo que ele não deu da outra vez. do que ele recebeu e não cumpriu, né? Sim, do que ele aprendeu, ouviu e não, Não, não seguiu. e não seguiu. É isso mesmo. Inclusive está lá no texto, está dizendo, quando a Márcia leu, está lá, né? Muitos cegos e tudo voltaram a ficar enfermos e até morreram, né? Está lá no texto inicial. Não sei se você estava lá, mas depois, se você pegar a gravação, você vai ver a leitura da página inicial, fala exatamente sobre isso. Não, isso aí eu já andei lendo também. Eu não vi não, mas eu já andei lendo isso. Então, o texto inicial fala sobre isso mesmo, a página inicial, né? Então, vamos lá. Aliado ao magnetismo curador, claro, né? O que a gente vem aqui falando foi da cura de Jesus. Mas, indiscutivelmente, o poder de Jesus, né, o magnetismo curador de Jesus, que já falamos isso, inclusive, no tema anterior, associa-se à fé do beneficiado. Então, a gente tem que entender que as duas coisas caminharam juntas aí. Quando Jesus afirma, seja feito segundo a vossa fé, é porque diante dele estava alguém que desenvolveu dentro de si a verdadeira fé, né? Então, que verdadeira fé, né? Como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé robusta da perseverança, a energia. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante já dá a incerteza e a hesitação, e é nesse momento que se aproveitam os adversários que devemos combater. Então, quando a fé é robusta, ela nos dá firmeza, nos dá energia, e aí a gente consegue vencer esses obstáculos. Já a fé vacilante
ela faz a gente hesitar, e nesse momento de hesitação, nesse momento de incerteza, de dúvida, os adversários que devemos combater se aproveitam, né? A fé é condição fundamental para todos aqueles que desejam estar com Jesus. No entanto, não se trata da fé só a fé por si, só por si. O Evangelho segundo o Espiritismo, José, o Espírito Protetor, nos adverte: não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Tá? Isso é importante, isso é a fé raciocinada, né? Não é a fé cega, como está escrito aqui, filha da cegueira. Desculpa. Outro aspecto relevante da fé é que ela deve estar associada às obras. Olha lá, ó, a gente tem que, né, buscar o encaixe da fé com as obras que realizamos, conforme Tiago, capítulo 2, versículo de 5 a 8, em sua epístola nos diz. Tá aí, ó, ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Então, aqui já está mostrando que a fé tem que estar associada, tem que estar relacionada, casada com as obras, né? Não adianta eu ficar só na fé, mas eu não me mover para fazer o bem, eu não me mover para trabalhar, não só para mim, mas como para aqueles que estão caminhando comigo. Então, a gente tem que associar as duas coisas. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter certeza, né, do que Cristo trouxe para a gente e o caminho que a gente tem que seguir, mas eu também tenho que trabalhar. Aí eu estou associando e vou caminhando para a minha evolução. Esclarece-nos Amélia Rodrigues. As enfermidades procedem do espírito, cujas feridas morais são de cicatrização difícil, resultados da imprevidência e da ignorância. As ações infelizes dilaceram as fibras delicadas do corpo perispiritual, nelas imprimindo as mazelas e as necessidades evolutivas de reparação. Então, essas enfermidades, né, que nós citamos aqui, desde que convivemos muitas atualmente, elas são feridas morais. Essas feridas foram produzidas por nós, nesta encarnação, encarnações passadas, resultado do nosso livre-arbítrio, da maneira como agimos, da nossa imprevidência, da nossa falta de cuidado, da nossa ignorância, das ações infelizes, e elas foram marcadas no nosso perispírito, imprimindo nesse perispírito essa mazela, imprimindo esse, vamos dizer assim, esse DNA. E aí o que a gente precisa? De reparação, necessidade de reencarnar para reparar esse mal que a gente vem praticando há muito tempo, ao longo das nossas encarnações. Então, está dizendo aí que essas enfermidades geralmente são enfermidades ligadas aos nossos vícios morais, aos nossos erros, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Capítulo 9, ainda já o versículo 30. Ainda falando da cura dos cegos. E os seus olhos se abriram quando Jesus, né, curou os cegos. Jesus, porém, advertiu com energia: cuidado para que ninguém o saiba. E aí vem a pergunta para a gente: o que quer dizer essa advertência de Jesus?
Por que que Jesus, ao realizar aquela cura, pediu aos cegos que não espalhassem aquela cura, não avisassem, não, né, tornassem público aquela cura que ele realizou? Alguém tem ideia por que que Jesus advertiu aos cegos? Que é bem diferente do que fez com outros que ele curou, que ele mandou ir ao sacerdote mostrar que estava curado para retomar sua vida, né? Sim, mas aí a É necessidade era, exatamente o contrário. a necessidade Exatamente o ali era para que contrário, eles se reintegrassem à sociedade, para que pudessem ser exatamente. recebidos E aqui à ele está sociedade. dizendo para você, cuidado para que ninguém o saiba. Ou seja, não é ainda para se reintegrar à sociedade. A sua Não, expiação não terminou. não, não é nesse sentido, não. Aí Jesus já está, de uma outra maneira, querendo dizer o seguinte: para não atribuir a ele aquela cura, sim ao Pai, a Deus. Por isso que Jesus não queria que eles saíssem ali naquele momento espalhando. Por isso aqui, ó, tá vendo? Para curar os dois cegos, Jesus procura despertar-lhes a fé, tanto que lhes diz que o pedido deles seria atendido segundo a fé. Isso aí já vimos. Mas qual é a fé que deveriam possuir? Deveriam possuir a fé em Deus, nosso Pai, que é o único que pode permitir que os desejos de seus filhos sejam satisfeitos, tá? Por isso é que Jesus proíbe os cegos de que se digam de quem receberam a cura. É como se lhes dissesse: não digam que fui eu quem lhe deu a vista, porque foi de Deus que a receberam. Aí, no caso, está falando da humildade de Jesus, fazendo com que aquelas obras que ele estava realizando glorificassem a Deus e não a Jesus, porque Jesus era o enviado de Deus, não só. Yolanda, Oi. essas explicações também estão contidas no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Que foi objeto da minha palestra semana passada. Exatamente isso. Kardec reuniu naquele capítulo algumas máximas, inclusive fazendo referência às curas que Jesus fazia e pedia que não, E não né, vai e não revelasse, né? conte para ninguém, né? Então, quem quiser tirar alguma dúvida, está lá, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, é muito interessante isso, né? Que Jesus, quando advertiu para que não saíssem falando, é porque a fé que eles teriam que demonstrar, que possuir, teria que ser em Deus, porque Deus era o único que permitia que aquele desejo de curar da cegueira fosse satisfeito. Por isso é que Jesus proibiu os cegos, né, de estar espalhando isso aí. Afirma Emmanuel. Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia? Muitos dizem quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Aí está querendo dizer em relação a seguir a Cristo, né, e a comunhão com Cristo, e crer em Jesus e crer em Deus também. Então, os cegos seguiram Jesus. Mas o que significa espiritualmente seguir Jesus? Seguir Jesus significa aplicar os seus ensinos, agir conforme os seus exemplos. Tal como aconteceu a Saulo, que desperta Paulo após o inesquecível encontro com o Cristo, à entrada de Damasco. Nesse sentido, o espírito Amélia Rodrigues elucida-nos em relação a seguir a Cristo. Segui-lo
é renunciar às vãs ambições da posse, das quiméricas aquisições, que não vão transpor o túmulo, que não vão seguir além túmulo. Permutar os limites do que se toca pelo horizonte sem fim das realizações espirituais. É ter sem deter, possuindo sem dominar. Não ter nada e tudo possuir. Sem amanhã, num perene hoje, a perder-se na verticalidade do amor. Lá no livro Luz do Mundo, psicografia de Divaldo, pelo espírito Amélia Rodrigues. Já a cura dos endemoniados, né? De um endemoniado mudo. Aí os cegos já ficou para lá, eram 2. Agora ficou, agora é o endemoniado mudo. Vamos lá. Já é do versículo 32 ao 34, onde diz aí: logo que saíram, eis que lhes trouxeram um endemoniado mudo. Então, pela sequência aqui dos acontecimentos, ele estava na casa de Pedro, curou os cegos, e logo que saíram, quer dizer, esse logo quando saíram, né? Interrogação, a gente não sabe. Então, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Claro, aqui Mateus ele narra numa narrativa linear, como se os fatos fossem se sucedendo numa sequência de horas, né? Passou, Jairo chamou, foi à casa de Jairo, curou a filha de Jairo, a mulher hemorroísa nesse trajeto já tocou ele, já foi curada, enfim. Ele está trazendo nessa sequência, está contando a história de uma forma assim, linear. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um demoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. São 3 versículos pequenininhos, né? Mas dá um monte de coisa aí para a gente falar. Mas vamos ver o que o Evangelho Redivivo trouxe para a gente. Antes disso, vamos só falar aqui rapidinho isso aqui, ó. Nos evangelhos, identificamos 2 grandes grupos de curas realizadas por Jesus. Se eu não me engano, Miriam Simone acho que falou isso também a semana passada, não vamos nos alongar. Enfermidades físicas, a cura por ação fluídica, né? E os distúrbios mentais, obsessão, cura pela autoridade moral. Então, aqui a gente está citando que nessa passagem aí, do tema 35, nós temos não só a cura da enfermidade física pela ação fluídica, quando Jesus cura os 2 cegos, tocando-lhe os olhos, como também pela sua autoridade moral, ele curou um endemoniado mudo, né? Pela sua autoridade moral, poder de realizar afastar aquele mal, aquele obsessor que estava ali. Muito bem. Só aqui para ilustrar também, que a Miriam Simone, se eu não me engano, falou também, a ação dos espíritos sobre os fluidos e seu reflexo no corpo físico, só para a gente ilustrar. É muito comum essa faculdade de curar pela influência fluídica e pode se desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente, pela imposição de mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Está lá na Gênesis, capítulo 14, item 31 a 34. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã e o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Daí a gente entender por que Jesus conseguia realizar essas curas instantaneamente, né? Pelo poder da pureza da substância, pela pureza da substância inoculada por ele. Muito bem. Nesses 3 versículos, nós temos essas ideias aí, centrais. A cura da obsessão, que é o primeiro item lá, o 34. É 34? Acho que é, né? É isso mesmo. É 33, é 32, 33, 34. 32. A faculdade da boa fala, que é o 33, né? E a autoridade moral ali, é o 34. Nessa passagem, encontramos um caso de obsessão grave, definida por Allan Kardec pelo termo de possessão. Então,
esse endemoniado mudo está sendo tratado aqui, né, nesse estudo do Evangelho Redivivo, como um caso de obsessão grave que Allan Kardec denominou possessão. Trata-se da ação de espíritos maus que agem a partir da sintonia estabelecida com o espírito do obsidiado. Miriam Simone também falou bastante sobre isso no tema 34. Então, não vamos falar, vamos apenas passar. As libertações de possessos, juntamente com as curas, figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. A prova da participação de uma inteligência oculta em tal caso ressalta de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas, tão só pela evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicamentos, e, muitas vezes, na ausência do paciente e a grande distância destes. Então, vocês entenderam aí? A prova, essas curas, né? Essa libertação de possessos, esses trabalhos de desobsessão, né, juntamente com curas, que figuram entre os mais numerosos atos de Jesus, né? A prova de uma participação da ação de uma inteligência oculta, ou seja, da ação de espíritos, em tal caso, ressalta de um fato material. Ou seja, como que se pode aí provar, né, a participação de espíritos nesses trabalhos de cura? Está aí, ó. Curas radicais obtidas em alguns centros espíritas, tão só pela evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, não tem medicamento e muitas vezes na ausência do paciente e esse estando a grande distância. É, claro, numa proporção muito menor, o trabalho que a gente faz na terapia espiritual, onde a gente se reúne e, através do nosso pensamento, através das nossas irradiações, nós vamos levando, pedindo, né, que essas vibrações, que essa energia chegue até aqueles que necessitam. E daí um trabalho dentro de uma desobsessão, dentro de uma casa espírita, levando, inclusive, obtendo, inclusive, a cura, se for do merecimento daquele que está sendo tratado, tem a ver com isso aí, né? A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre espíritos imperfeitos, então chamados de demônios, que bastava ele ordenar que se retirassem para que se vissem obrigados a não resistir a essa ordem formal. Claro que quando a gente fala no trabalho de uma casa espírita, de desobsessão, a gente sabe muito bem que é um trabalho assim, que é um trabalho longo, muitas vezes demora-se anos para você conseguir afastar um obsessor. Por quê? Porque nós não temos sequer, chegamos perto do poder da autoridade moral do Cristo. Então está deixando claro aí que Cristo fazia isso instantaneamente pela sua autoridade sobre esses espíritos imperfeitos, que ele apenas ordenava e esses espíritos obsessores se afastavam porque não conseguiam resistir a essa ordem de Jesus. E, né, como que Jesus, essa faculdade da boa fala, qual é esse trecho? Expulsou o demônio e o mudo falou. E aí aqui algumas reflexões. Estou utilizando minha fala de forma adequada? Estou abrindo brechas, dificuldades para o futuro? Por exemplo, uma doença física, uma obsessão, questão da fala, né? Aí a gente tem aqui, ó, Emmanuel em Fonte Viva, no livro Fonte Viva, o item 151, maledicência, é o título, comenta. Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de sua obra. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice,
Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Então, aqui ele está falando, né? Ele curou, quando expulsou o demônio, o mudo começou a falar. Como que a gente está usando essa fala? Já que voltou a falar, está usando essa fala para ser cooperador de Cristo ou para ser crítico de sua obra? Né? É um questionamento aqui para a gente. Então, quando ele expulsou o demônio, o mundo começou a falar, que voz ele deu a isso? Que tipo de fala ele começou a emitir? Aquela que fala mal da obra de Deus, aquela que fala mal dos seus semelhantes, ou aquele que é cooperador de Deus, né? E aí, da autoridade moral de Cristo. No livro dos Espíritos, a questão 274. Kardec pergunta: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Desculpa, isso não é a pergunta, é a afirmação. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Já está afirmando que as diferentes ordens acabam estabelecendo uma hierarquia. Então, já que há uma hierarquia, a pergunta de Kardec é: há entre eles subordinação e autoridade? Ou seja, aqueles que são subordinados e aqueles que têm autoridade? Isso aí não tem dúvida para a gente, né, gente? A gente não tem dúvida em relação a isso. Resposta: sim, muito grande. Então, há entre eles subordinação e autoridade. Está perguntando, e sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível, né? Ou seja, quanto mais moralmente evoluído é o espírito, mais poder ele tem sobre aquele outro inferior, né? Que não chegou àquela condição ainda. E essa pergunta ela tem um desdobramento, é 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Ou seja, aqueles inferiores, eles podem dizer assim: não, eu não vou obedecer, né, esse espírito que está acima. Eu disse, irresistível, ou seja, eles não conseguem resistir à autoridade moral do espírito superior. Prova aí, mais uma vez, o que a gente falou da autoridade de Cristo, que ordena que aqueles espíritos que na época eram chamados demônios saíssem, né? Os obsessores se retirassem de perto daqueles que estavam sofrendo a influência. E eles obedeciam porque não poderiam resistir, principalmente à autoridade moral de Cristo. Geórgia, eles Oi. até fogem dos que têm autoridade moral, né? Procuram se esconder, né? Exatamente, os inferiores, né? Eles Exato. sabem quem Eles a autoridade conhecem moral quem tem sobre eles. autoridade moral sobre eles e procuram se esconder. Kardec prossegue no livro A Gênese, capítulo 15, item 36. Os fariseus acusavam Jesus de expulsar os demônios pela influência dos demônios. Olha bem, hein? Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás, sem refletirem que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria uma insensatez. Ou seja, eles não conseguiam nem perceber que aquele espírito inferior não iria expulsar a si mesmo. Se o espírito inferior tivesse como obsessor, né, obsediando algum encarnado, vamos usar essa situação, de um desencarnado para um encarnado. Se ele tivesse obsidiando um encarnado, ele mesmo iria ordenar a expulsão dele mesmo. Se a intenção dele era perseguir o outro, era causar mal, né, prejudicar, ele mesmo iria ordenar que ele saísse de perto do outro. Então, quer dizer, os fariseus não conseguiam nem perceber, não conseguiam nem refletir
porque eles acusavam que Jesus estava expulsando os demônios, porque os demônios estavam ali, né, influenciando Jesus para que fizesse aquilo, como se Jesus estivesse seguindo uma ordem de um demônio, de um espírito inferior, para realizar aquilo ali. Então, Eu, Georgia, oi, oi. eu diria que eles sabiam da autoridade moral de Jesus, por isso eles temiam Jesus, por isso eles estavam procurando um meio de acabar com Jesus. Os Eles fariseus. sabiam da autoridade. Exatamente. Olha É, só, deixa eu só lembrar vocês uma coisa, que os fariseus, eles eram devotos da Torá. O que que isso significa? Que eles queriam manter a fidelidade da Torá. Então, Jesus foi um revolucionário. Porque aos olhos deles, eles estavam ali levantando a bandeira da Torá. Eu ouvi o Elahá falar isso com muita propriedade, porque ele é um profundo conhecedor. Então, ele ainda diz assim: a preocupação deles, para a época, era legítima, como a preocupação de Saulo era legítima em manter a Torá. Ele faz manter. até essa comparação, né, para garantir o cumprimento da lei mosaica. O problema eram os excessos. Então, tudo aquilo que fosse do ponto de vista espiritual, que não estava na Torá para eles. Eles não Já era reconheciam obra a do demônio, autoridade né? moral Aí de era obra do Jesus, demônio, que eles, no caso, que eles chamam, porque chamam. eles queriam defender aquela fidelidade, né? É, Os fariseus eram isso, e eram os excessos que eram o problema. e na verdade esses excessos acabaram chegando, respingando até os dias de hoje, né? Que aí Sim, a gente tem, né? sim. Respingando aí nos dias de hoje, como a gente tem aqui, ó, a continuidade, né? É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda a faculdade transcendente, ou seja, aquilo que não estava explicado, como a Márcia falou, pela Torá, e por esse motivo era considerada sobrenatural, era obra do demônio, visto que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder que dispunha. Né? Então, era a explicação, como a Márcia colocou, porque Jesus foi um revolucionário. Então, eles não poderiam aceitar, né, que Jesus fosse capaz de realizar aquelas curas, né, e tudo que vinha pregando e vivendo por obra de Deus. Para eles era obra do demônio. Né? E aí, isso respinga onde? Ó, é esse mais um ponto de semelhança daquela época atual e da tal doutrina que ainda que a igreja procura fazer que prevaleça hoje contra as manifestações espíritas. Ou seja, é uma semelhança daquela com essa época de hoje, né? Aquela época que os fariseus pregavam que tudo que fugisse daquele controle da lei era considerado sobrenatural, e hoje, né, tem o que a igreja procura fazer com que essas situações que eles não conseguem explicar, que não estão ali nos dogmas, né, do que eles determinaram, do que eles escreveram, que foi escrito e que veio até a época de hoje, são por isso que eles acabaram abolindo qualquer manifestação espírita, desconsiderando a reencarnação, desconsiderando a comunicação com os espíritos desencarnados, enfim, né? Sendo espírito desencarnado é demônio, não é um espírito bom, né? Não é considerado George, vale para a gente lembrar que, com certeza, alguns fariseus, Nicodemos é um deles, né? Que falou assim: mas espera aí, se ele está fazendo tanta coisa boa para tanta gente, eu preciso lá conhecer essa pessoa. E ele vai, escondido, né? À noite, para que ninguém o ninguém veja, porque é como que vai ver um doutor como da que um lei? fariseu vai ver um Não é enviado de ele. Deus. Aí o pensamento meu, né? Eu acredito que ele via em Jesus algo mais do que um descumpridor da Torá, vamos dizer assim, Sim, sim, né? com Ele via. certeza. E acredito que devam ter tido outros também, né? Outros também, né? E que Mas acabaram ficando no ninguém anonimato, conseguiu, né? mas ninguém levantou a voz, né? Tipo Não, assim, ninguém levantou a voz, porque ia perder poder, ia perder. Imagina se é, Nicodemo segue Jesus. pois é, É. ele, Mas ele ficou bem aceitou. balançado, né? Mas ficou bem balançado e É, furioso. pois é, na próxima encarnação, com certeza ele tinha mudado de opinião. É, já foi preparado para isso, né? O Jairo era da. O Jairo, boa lembrança.
O Jairo É. era. É, E ele recorreu a Jesus, ele não Jesus. recorreu a ninguém não, isso aí. do E tem sacerdócio. Ele a recorreu a questão Jesus. do demônio também tem mais outras explicações, né? Esse Daimon não era realmente esse Daimon. demônio de Chico. Exatamente. Não, era é igual o Sócrates, né? O demônio de O Sócrates, Daimon né? Era dele o era o espírito espírito que o protetor, né? alertava, né? Que o orientava. A gente, é É, interessante o que a gente faz com as palavras, né? Transforma, né? Ô, Fala. ô, ô, gente, eu estou um pouquinho perdido por quê? Eu fiquei 2 semanas sem poder participar, mas eu estou conseguindo entender aos poucos. Mas a partir da semana que vem, eu já devo voltar, já devo pegar o fio da meada, mas Bom, tá dando para me dar uma entendida. Isso foi depois disso, não foi? não, isso aqui tudo é a passagem, está se falando de um dos momentos de Cristo realizando as curas. Isso não foi depois de Cristo, foi Cristo realizando essas curas. Todo esse Agora, entendimento, tá? Todo esse entendimento é de ah, Cristo realizando as curas. Os questionamentos que a gente está levantando é o que foi colocado por Mateus durante essa sim, passagem de Cristo. E então daí, foi. Vai. E aí fica essa pergunta, né, para a gente, né? Como se conquista a desejável autoridade moral? Como trabalhar na vinha do Senhor se ainda não me identifico como possuidor dessa autoridade? Aí olha só o que Vai ficar Emmanuel... esperando? É, é verdade. O que Emmanuel fala para a gente em Palavras de Vida Eterna. Se a realidade espiritual te busca, olha só, ele está alertando, né? Como a Miriam falou, vai ficar esperando ela vir? Então, olha só. Já Emmanuel nos coloca aqui através de Chico. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Então é aquela pergunta, né? Vamos ficar esperando? Basta sejamos sinceros diante da necessidade que temos de nos corrigir e com o espírito espontaneamente consagrado, com vontade, né, de trabalhar e servir. Isso aí é a receita, tá lá, ó. Faça isso. Você É está a, sendo chamado, né? é a fala Segue. das pessoas, né? Ah, não posso, não consigo, não estou pronto, né? Ainda não tenho cama. E aí vai. O dia Nunca que estou está pronto. pronto, já está do outro lado. Já está do outro lado. Aí vai ter que voltar para Mas fazer o caminho é, de novo. Bom, as curas aí, sintetizando, né? As curas que Jesus realizou, restabelecendo a visão aos 2 cegos do caminho e a voz ao mudo endemoniado, demonstram que a ação curativa deve sempre buscar a verdadeira causa do problema. E essa causa, como já falamos, invariavelmente se encontra no espírito. É importante ressaltar que todos nós estamos a caminho, que significa dizer que, embora sejamos portadores de muitas necessidades, também nos encontramos aptos a servir e a contribuir com a obra do Criador. Ficou bem sintético isso aí, bem síntese, né? Uma síntese bem é. assim, bem certinho, ó. Estamos a caminho, somos portadores de necessidades, mas também temos condições de servir e contribuir. É isso. É assim, é simplesmente isso, né? Então tá aí, uma reflexão. Não te afirmes incapaz, nem te digas inútil.
Auxilia como puderes. O céu saberá usar-te. Palavras de Meimei. E aqui, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Vão ser paliativos, né? É um paliativo que não vai levar a muito longe. E eu trouxe, eu acho que é realmente para terminar essa Tem mensagem. 3 minutos, Jorge. Então vamos lá, o chamamento divino. Está no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 21. Disse Jesus, né? Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso. Há quem se afirme sob os fardos de remorsos e culpas. Há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Deixa eu tirar aqui da frente, porque está tudo na frente. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da era nova. Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, tá ali, né? Não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimentos, consolo. E aí, aquele final que já foi colocado lá, aquela mensagem. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de correção, um espírito consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Jesus continua derramando bênção todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer, foi lido lá no trecho do início. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. E aí acabou. Pode interromper, que, né, aquilo ali era da questão dos hermenautas. Nós Eu tinha vamos visto. ter que fazer a prece antes de interromper. Então, Alvin não está aí. Então, eu ia pedir para ele fazer a prece, mas ele se escafedeu. Solange, por favor, você poderia fazer a prece para a gente? Solange? Alvin até voltou. Eita, está gelado. Tá, por favor. É porque eu estou recostado. Tá, tudo bem. Maria, nossa mãe, Jesus de misericórdia e bondade, mais uma vez retornamos aqui para estudar
com mais minuciosamente o vosso Evangelho, pois quanto melhor compreendermos, mais fácil se tornará realizar nossa verdadeira reforma pessoal. Dai-nos a força necessária para prosseguir nos caminhos e enfrentar as dificuldades de cada dia. Dai-nos a luz, a paz e a sabedoria para prosseguirmos no caminho que trilhou para nós, um passo de cada vez, mas que sejamos sempre seus discípulos, não apóstolos ainda, mas discípulos, fiéis discípulos, que não nos afastaremos de vós. Agradecemos a toda a espiritualidade presente que nos apoiou. Agradecemos a Meimei, mentora dessa casa. Agradecemos a todos aqui presentes e os que não puderam comparecer. E pedimos a vossa bênção para o encerramento dessa reunião e para que as próximas transcorram tranquilamente, na paz de vosso amor e na luz que ilumina nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Solange. Então, a gente vai encerrando a reunião dessa noite.